Olá, tudo bem? Como vai você? Espero que você esteja bem, sempre bem. Vamos dar continuidade agora, indo para os finalmente do nosso bimestre aí. Nós vamos começar aqui um estudo de um ponto novo. Ele é relacionado com as grandes paisagens naturais que nós temos no nosso planeta. Então isso é uma coisa que você já traz, uma noção que você tem com você. O que isso significa dizer? Isso aí significa dizer que se você for perceber o nosso planeta, as diferentes regiões, elas possuem diferentes paisagens, Paisagem é um conjunto de elementos. Mas quando você bate o olho na paisagem, qual é a primeira coisa que você percebe? Não é a primeira, são duas: relevo e vegetação, Então por isso é que existe essa diversidade de vegetação também, que você tem essa percepção. O que acaba acontecendo aqui é o seguinte: quais são as razões para que isso aconteça? Então existe uma quantidade muito grande de diferentes elementos que agem sobre essa razão, mas sem sombra de dúvida, a umidade, quantidade de chuvas principalmente, e a temperatura são os fatores que mais interferem aí. Daí nós acabamos sendo o quê? O solo, o relevo, até mesmo a presença de ventos ou não, são fatores muito importantes para determinadas formações vegetais e diferenças entre elas. Tranquilo? Tudo bem? Então tá bom. Então o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos começar a dar uma olhadinha nos principais tipos de vegetação que nós temos no nosso planeta aí. Então presta atenção você aqui. O que é que nós encontramos nesse mapa? Esse mapa, inclusive que você tem lá no seu livro, se você quiser ir acompanhando a restante da aula aí, vou apresentar os principais nesse planisfério aí, as principais formações de vegetação do nosso planeta, Então aí você percebe que mais ou menos funciona dessa forma. Nessa região mais próxima à linha do Equador, eu nem preciso dizer para você que aqui estão as mais elevadas temperaturas do nosso planeta, correto? Então, você vai ter, devido a essa elevada temperatura, a formação, por exemplo, das grandes florestas tropicais, Que aí soma a questão da umidade, somada justamente à temperatura elevada. Mas nós temos também formação desérticas, nós temos semiáridos, nós temos aí outras formações, O que vai acabar acontecendo? Porque daí quando você não tem essa disponibilidade de água da mesma forma, acaba acontecendo justamente que não se forma um florestão, não basta ter temperatura elevada, a umidade está aí também. E quanto mais nós nos afastamos da linha do Equador, quanto aumenta a nossa latitude, tanto para o norte quanto para o sul, a gente vai percebendo que essas questões elas vão aí se alterando, esses elementos determinantes das vegetações. Por isso que surge de forma geral um grande mosaico no nosso planeta, Então, para a gente analisar cada uma dessas regiões e explicar quais são as características dessa vegetação aí, acaba acontecendo o quê? Acaba acontecendo que a gente tem que estudar região por região suas características. É claro que é impossível a gente fazer isso numa aula ou duas aulas que sejam. Mas a gente vai pegar aí as principais formações que nós temos no planeta e a gente vai tratar de dar uma olhadinha nelas. Vamos fazer isso comigo? Então vai aqui, Nós vamos começar por onde? Pela vegetação mediterrânea, Você já percebe que isso aí não é a coisa mais linda do mundo, Típica de clima mediterrâneo. Então, como você pode ver no mapinha, nós encontramos aqui, no norte da África, no sul da Europa. Mas existem outras regiões também que se destacam, a África do Sul. Lá na Oceania nós vamos ter na Austrália, algumas regiões da América do Sul próximo aos Andes e na Califórnia, O que seria essa vegetação? Então mostra aqui, na costa do Mediterrâneo, só poderia ser Mediterrâneo por causa disso. É formado basicamente por essas plantas, Conhecidas como carrigues ou maquis. Esse tipo de vegetação você tem que tomar um cuidado muito grande nas suas provas aí, porque geralmente eles relacionam essa vegetação, que quase desapareceu também no planeta, a um tipo de agricultura muito específica, Representadas principalmente, mas não exclusivamente, por oliveiras, o famoso azeite de oliva, e as chamadas uvas viníferas, que, digamos assim,
são aqueles vinhos que existem aí, feitas com algumas uvas que só são possíveis ser produzidas nessa região. Então daí você vê, né, os vinhos, por exemplo, espanhóis, portugueses, italianos, gregos, alguns vinhos chilenos e argentinos, eles são vinhos que se destacam aí. Essa é a nossa floresta mediterrânea, ou vegetação mediterrânea, porque isso aí está meio distante de ser uma floresta mesmo, né? Depois, em algumas regiões do planeta aí, nós encontramos regiões que são conhecidas como campos. Aí você percebe a região dos Pampas na Argentina, na América do Norte, na África e na Ásia. Esse tipo de formação ela é muito importante. O que é que nós acabamos tendo aqui? Então, a grande característica desse tipo de formação se encontra justamente no fato dela ser o quê? Formada basicamente de gramíneas e capins. Por isso que ela favorece as diversas formas de pecuária, como você está vendo aí na nossa imagem. Como é que surge? Qual é a razão para o surgimento desses campos e dessas pradarias? Então, é a alternância entre as estações do ano. Nesse caso aqui, nós encontramos o quê? Uma estação quente e uma estação fria, né? Típica aí de região temperada. Então, por exemplo, ali no sul do Brasil, no Rio Grande do Sul, na Argentina, é muito comum você ter ou a neve na Argentina ou a geada aqui no Brasil. O que acontece com essa vegetação? Ela quase que desaparece por causa dessas mudanças climáticas. Mas as sementes ficam lá. A hora que vem mais uma estação quente, elas brotam, só que o período de vida delas é muito curtinho. Não dá para elas terem um grande porte. Mas se você tem outra região do planeta, por exemplo, que ao invés disso nós vamos encontrar o quê? A alternância entre uma estação seca e uma estação úmida, o processo é o mesmo. Na estação seca, quase que essa vegetação desaparece. As sementinhas permanecem lá e elas rebrotam quando nós temos aí a estação úmida. Esses são os nossos campos que nós temos ao redor do planeta aí. E essa aqui, ó, savana africana lá na Namíbia. Então essas formações conhecidas como savanas nós encontramos em diversas regiões do planeta. Percebe que ó, no Brasil, a nossa savana nós chamamos de cerrado. O cerrado brasileiro, elas são comuns na África, na Ásia e também na Oceania. Então o que nós percebemos nessa vegetação aqui, que vai ser a savana africana, né? Ela vai ser caracterizada pela presença também de duas estações. Uma estação extremamente seca e uma estação úmida, né? Típica de climas tropicais. Então olha lá, ó, provavelmente, eu não tenho certeza absoluta, acaba acontecendo o quê? Nesse momento nós acabamos encontrando que essa vegetação, ela provavelmente está na estação seca lá na África. Então o capim já está meio seco e assim vai. Essa região ela vai ter o quê? Algumas árvores, raramente você encontra árvores de médio e grande porte. Os troncos são retorcidos, as raízes profundas para ir buscar água lá nas regiões mais profundas do solo, correto? E aqui vivem, no caso da África, os animais de grande porte, né? O elefante, o rinoceronte, é tudo coisa aí dessa savana, é importante. Então ela vai ter essa marca muito importante aí também. Quando a gente pega o cerrado brasileiro, mas nós vamos estudar ele com calma lá na frente, a gente vai ver que é uma coisa muito parecida com isso. Essas são características que são características importantes, formações interessantes que nós temos, são chamadas de savanas, tá? E agora, aonde é que nós entramos aqui? Nas chamadas florestas tropicais. Essa, sem sombra de dúvidas, é a formação mais importante que nós temos na nossa aula. E eu explico por quê. Ó, então aqui você encontra uma imagem que é da nossa floresta amazônica aqui na América do Sul, que ela está muito bem representada aqui. Mas nós encontramos outras formações significativas na África, a floresta do Congo, lá na Ásia, a floresta da Indonésia, são todas florestas tropicais. O que acaba acontecendo? Então nessas florestas tropicais aí, como é o caso da Amazônia, geralmente elas vão ser tratadas como floresta o quê? Úmidas o ano inteiro. Também muitas vezes aparecem denominações como florestas equatoriais, cuidado, tá? Nessas florestas tropicais nós acabamos tendo o quê?
nós acabamos tendo aí a presença de umidade o ano inteiro, né? Muita umidade, muita umidade, muita umidade. Como ela possui essa umidade gigantesca, ela acaba formando essa paisagem, por assim dizer, que ela é uma paisagem extremamente bonita. É uma beleza de floresta, tá? Pode ser tropical, porque a gente pega nessa região tropical aqui, ó, no sul do Brasil nós temos, por exemplo, a nossa Mata Atlântica, que ela é também classificada com mata tropical de encosta. Pode acontecer isso aí, certo? E nós vamos ter em outras regiões aí. Então a umidade em grande quantidade. Conversei com você aí, eu falei há pouco para você, que nós temos o que com esse tipo de formação? Esse tipo de formação hoje, ela é uma formação que chama muita atenção, mas especialmente por aquilo que nós encontramos aqui no Brasil. Eu vejo aquele ranking do Google todo ano, quais são lá os termos mais pesquisados. Esses termos relativos à Amazônia, geralmente eles ficam entre os 10 mais buscados. Por quê? Porque a Amazônia hoje ela não é importante para o Brasil. A Amazônia hoje ela tem uma importância que é uma importância global. Muito do equilíbrio térmico do nosso planeta, ele está diretamente relacionado com a presença dessas nossas florestas e também das outras que são equivalentes no planeta. Mas com raríssimas exceções, o que é que nós acabamos percebendo? Esse tipo de formação aqui, principalmente no Brasil, mas em outros continentes também, essas formações vegetais elas são muito degradadas. Vamos trazer para o lado brasileiro, que a gente conhece um pouco melhor, né? Então, cada vez mais a fronteira agrícola, ela avança aqui no Brasil em direção da Amazônia. Somado a isso, nós temos projeto de mineração e os madeireiros também que estão interessados em suas árvores. Então, o que acontece? Ano após ano, a gente está desmatando isso. Como você pode perceber no mundo inteiro aí, essas formações, elas são formações que elas tratam de ocupar áreas gigantescas, né? E muitas vezes em países pobres. Então, muitas vezes nós acabamos percebendo que essas áreas gigantescas nesses países, eles são de difícil fiscalização. Então, é por isso que essas formações vegetais, elas vêm sofrendo um impacto ambiental, que é um impacto ambiental gigantesco. E para fechar o nosso brinquedo, como sempre, vou deixar lá aqueles exercícios do Praticando para você, que você pega da página 752 e manda ver aquilo lá que você vai acabar percebendo que ocorre o quê? Você vai descobrindo mais detalhes e recebe novas informações. Tudo bem? Tudo legal? Então tá bom. Grande abraço para você.